Olá, vou fazer uma pequena apresentação sobre o manejo do tratamento dento-alveolar. Meu nome é Rafael Ferreira Costa, sou dentista e especialista em cirurgia bucomaxilofacial. A coleta de informações começa a partir dos dados do paciente, seguido de informações relativas ao tempo do trauma. Quanto mais precoce for o tratamento, maior a chance de salvar um dente avulsionado. O local do trauma, ambiente limpo ou contaminado, vai nos orientar a solicitar ou não a profilaxia ao tétano e pensar na possibilidade de profilaxia antibiótica. No nosso exame clínico, avaliaremos os sinais vitais, o estado de consciência, se esse paciente está orientado, como está a reação pupilar à luz, se ele tem alguma paresia ou parestesia em membros, e só em seguida a gente vai realizar o exame objetivo da face. Avaliaremos feridas, tanto extra quanto intraorais, palparemos seus côndilos, rebordos orbitários, dorso nasal, avaliaremos a abertura mandibular e em seguida a gente procede com o exame intraoral, avaliando dente a dente, teste de percussão, mobilidade e se existe a ausência ou não de algum elemento dentário. Para complementar o exame físico, utilizamos radiografias ou tomografias para avaliar deslocamento dentário, doenças pré-existentes como periodontite, desenvolvimento radicular e presença de corpos estranhos, como um fragmento dental, por exemplo. E como podemos classificar os traumatismos dentoalveolares? Para os traumas dentários, nós temos as fendas ou fissuras coronárias, que são traumas localizados, fraturas incompletas do esmalte, que podem ser visualizados por transiluminação. Temos também as fraturas coronárias ou coronorradiculares, sejam elas horizontais ou verticais, que são fraturas confinadas ao esmalte, podendo envolver a dentina e também podendo envolver a polpa, provocando exposição pulpar. Podem ser horizontais ou verticais ou oblíquas. As fraturas radiculares, em sua maioria, elas ocorrem nos pacientes mais velhos, com uma maior mineralização óssea. Raramente ocorre no terço cervical, sendo mais comuns no terço apical e médio. A linha de fratura costuma ter uma angulação diagonal mais frequentemente em relação ao plano horizontal. Fraturas com 1 ou 2 semanas podem ter um sinal radiográfico mais evidente devido à ação da reabsorção inflamatória da raiz. A concussão é uma lesão da estrutura de suporte resultando em sensibilidade, porém sem mobilidade. Acontece uma reação exacerbada à percussão. A subluxação é uma lesão da estrutura de suporte dentário com um pouco de afrouxamento e sem deslocamento dentário. Pode ocorrer mobilidade e sangramento. A luxação dentária ela pode ocorrer de maneira intrusiva, extrusiva ou uma luxação lateral. É uma mobilidade um pouco mais grave do que a subluxação. A avulsão é o deslocamento completo do dente para fora do seu alvéolo, associado ou não à fratura das paredes alveolares. Dentre os traumas dentários, é o pior deles. E a fratura do processo alveolar é o deslocamento dentário, seja a avulsão ou a luxação associada à fratura do processo alveolar, na presença ou na ausência de um dente ou mais dentes. Em traumas dentários leves, como a concussão, tem indicação de alívio dos contatos dentários mais evidentes, sejam neles mesmos ou nos dentes antagonistas, e removê-los de oclusão. É interessante também o paciente adotar uma dieta pastosa e fazer o tratamento sintomático com anti-inflamatórios e analgésicos. Na subluxação, além de remover o dente da oclusão, pode ser que seja necessário a esplintagem dos dentes, que é a fixação dos dentes com um fio de aço e resina nos dentes adjacentes. E na intrusão, a gente tem o pior prognóstico. É interessante a gente avaliar a formação radicular. Se for uma formação radicular incompleta, esse dente ainda tem uma chance de reerupção, que é uma erupção passiva e natural. Se a formação radicular for completa, a gente pode provocar extrusão por meio de aparelhos ou imediata. É interessante obturar esses condutos com hidróxido de cálcio, caso essa intrusão seja mais de 3 a 5 milímetros. Na extrusão, nós vamos proceder com reposicionamento dentário e realizar a contenção de 2 a 3 semanas. Extrusões dentárias acima de 1 milímetro convém realizar o tratamento endodôntico, que é o tratamento dos canais radiculares. Na luxação lateral, mesma coisa, reposicionamento dentário com a oclusão semelhante ao pré-trauma, mais uma esplintagem de 2 a 8 semanas.
e compressão bidigital das tábuas ósseas se elas estiverem alargadas. Para as fraturas alveolares, a reposição dentária ela é necessária, junto com a cortical óssea, o processo alveolar e uma esplintagem por um tempo maior, pelo período de 6 semanas. Deslocamentos maiores podem requerer uma cirurgia aberta, uma redução aberta e fixação com placas e parafusos. E nas fraturas dentárias, a esplintagem deve ser maior ainda, de 2 a 4 meses. Com o paciente de trauma dentário, a gente tem que fazer algumas perguntas. Esse dente foi localizado, o paciente viu esse dente, ele está com dispneia, ele suspeita de ter aspirado ou deglutido esse dente? Se sim, é importante a gente realizar tomadas radiográficas, tomografia de abdômen, tórax. Quando a gente reimplanta esse dente, claro que quanto mais cedo esse dente for reimplantado, melhor o prognóstico, né? Quanto maior o tempo de permanência desse dente fora do alvéolo, pior o prognóstico, porque a gente vai ter hipóxia e necrose das células do ligamento periodontal. Em relação ao desenvolvimento radicular, dentes com ápice aberto eles têm maior chance de revascularização pulpar, ou seja, dentes com risogênese incompleta pode ser que não seja necessário tratamento endodôntico no pós-operatório. E é muito importante também a gente atentar para o estado periodontal. Quanto mais deteriorado for a questão periodontal do paciente, pior são as estruturas de suporte e mais difícil é o prognóstico e a reimplantação desse dente no alvéolo. Meia hora fora do alvéolo sem nenhum meio de conservação já é o suficiente para desidratar as células do ligamento periodontal, diminuindo consideravelmente as chances de sucesso do reimplante dentário. Caso não seja possível o reimplante imediato, muitos meios de armazenamento têm sido recomendados, mesmo que não sejam o ideal, como água, vestíbulo bucal, solução salina, leite e meios de cultura celular em coletores especiais. A melhor opção sempre é o implante imediato, a menos que a superfície do dente esteja contaminada. Sempre manipule o dente pela coroa e evite contato com a superfície reticular. Alvéolos com defeitos ósseos, infecções periapicais, periodontais, cáries extensas no dente avulsionado são fatores que contraindicam o reimplante em qualquer momento. Após o reimplante, o dente deve ser reposicionado e checado a oclusão dentária, de forma que não tenha contatos prematuros e o dente esteja na posição ideal. Dessa forma, ele é esplintado aos demais elementos por meio de um fio de aço e resina composta. E é interessante também prescrever antibiótico ao paciente de maneira profilática por pelo menos uma semana. E solicitar a limpeza endodôntica e instrumentação dos canais reticulares quando o dente tiver o ápice fechado. O insucesso do tratamento ele vai se manifestar por meio de reabsorção dentária externa, reabsorção por substituição, anquilose, e em períodos acima de 2 horas fora do alvéolo, o dente deve ter o ligamento periodontal necrótico removido com hipoclorito de sódio, submetido a um banho de fluoreto estanhoso e doxiciclina. Então, o splint ele é realizado por 7 a 10 dias. Em relação à concentração osmótica e pH, a solução de Rank e o Viaspan são os meios mais adequados para a conservação dental. Entretanto, esses produtos são de difícil acesso. E, na ausência destes, o leite é o mais recomendado, seguido da solução salina para transporte e armazenamento do dente. E após o transporte e consulta, sendo um paciente elegível para contenção, a gente deve avaliar os seguintes requisitos. Essa contenção, idealmente, ela deve ser possível de ser instalada diretamente em boca. A gente deve estabilizar o dente traumatizado numa posição normal, jamais pegar nas células do ligamento, jamais pegar na raiz, né? Sempre tocar esse dente pela parte da coroa. A gente evitar danos à gengiva e ao periodonto. Não interferir na oclusão do paciente, na articulação. Tentar ser estético na medida do possível e permitir alguma mobilidade fisiológica, ou seja, não usar contenções extremamente rígidas. E o mais importante, essa contenção ela deve ser facilmente removível. Não adianta você colocar uma contenção e depois ter que provocar um trauma muito grande para removê-la. As contenções elas vão variar de 7 a 10 dias para lesões leves, como mobilidade dentária,
e tempos maiores, mais prolongados para fraturas dentoalveolares e fraturas dentárias. Em relação aos traumas pediátricos, esse trauma ocorre em 2 picos de prevalência. O primeiro pico é dos 2 aos 4 anos, quando o paciente começa a andar, começa a se movimentar, e dos 8 aos 10 anos, quando ele começa a praticar esportes um pouco mais violentos. Os deslocamentos são mais comuns que as fraturas dentais por conta da consistência dos ossos, né? Um osso mais maleável, mais poroso, então é mais fácil do dente sofrer um impacto e ao invés dele fraturar o processo alveolar, esse alvéolo ele tem uma capacidade elástica maior, ele acaba se intruindo. E a gente deve considerar a exodontia na maior parte das vezes. Tá? A esplintagem é para casos reservados, para a gente evitar danos maiores aos germes dos dentes permanentes, que são os mais importantes. Em relação à subluxação, deve ser feito monitoramento e esses pacientes eles devem seguir em acompanhamento com o odontopediatra. Nos casos de intrusão, frequentemente não pode requerer nenhuma abordagem, se for uma intrusão leve. Né? Como já foi falado, às vezes permitir a reerupção passiva desse dente. A visão cirúrgica do trauma dentoalveolar foi resumida em um pouco mais de 10 minutos, mas para maiores informações, eu sugiro a leitura destes livros, não só para trauma dentoalveolar, mas para todos os assuntos a respeito de cirurgia na graduação. Muito obrigado e estou à disposição de esclarecimento de eventuais dúvidas.